Será mesmo que é possível aposentar-se com R$1 milhão? O que é unânime é que todos querem uma certa tranquilidade financeira no futuro, na aposentadoria, e quiçá uma liberdade financeira. E será mesmo que este valor, R$1 milhão, é possível ter condições de ter renda passiva, de subsidiar, de dar condições naquele período em que o investidor mais precisará de dinheiro, que é a sua aposentadoria? Esse é o tema do nosso vídeo e vamos abordar aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é verificar a viabilidade. Será mesmo que R$1 milhão dá condição ao investidor na sua aposentadoria de ter renda passiva? O segundo ponto, falar dos fatores que são necessários para serem considerados em um bom planejamento previdenciário. Planejamento de aposentadoria. Ter um bom plano é melhor do que buscar aquele plano perfeito e nunca executar. É o que a gente vai falar aqui. E por fim, vou trazer algumas projeções de aportes para se chegar nesse R$1 milhão, para que seja possível ter pelo menos uma tranquilidade financeira na aposentadoria. E aqui no início já quero pedir para você, se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, também acione o sininho de notificação para receber avisos dos próximos vídeos. Aqui no início também quero aproveitar e falar da parceira do canal, que é a XTB, uma corretora internacional que alcançou mais de 1 milhão de clientes em todo o mundo, tem mais de 20 anos de experiência e é possível você ter uma conta internacional para investir em stocks e ETFs. E eu quero mostrar aqui também a plataforma da XTB, onde você pode fazer a alocação, comprar os stocks e ETFs para compor o seu portfólio. Olha só, você pode pesquisar por ativos, aqui tem indicadores de valuation, onde você pode fazer uma busca e ter acesso aos ETFs no mercado global, tanto nos Estados Unidos quanto outros países pelo mundo. ETF da mesma forma. Então você pode fazer aí a alocação dos recursos e dolarizar parte da sua carteira. Inclusive criar um plano. Nós que estamos falando aqui de planos previdenciários, você pode criar um plano para a sua aposentadoria na carteira do exterior. Você pode escolher quais ativos irão compor o seu portfólio. Por exemplo, eu vou colocar o IVV aqui, que é um ativo que vai acompanhar o S&P 500. Posso colocar também outros ativos, por exemplo aqui o VNQ dos REITs. Eu posso colocar aqui na minha carteira e avanço. Coloquei somente 2 ativos, você pode colocar quantos ativos você quer e definir qual percentual que você quer para cada ativo. Por exemplo, vou querer 20% aqui do VNQ e 80%, por exemplo, é só um exemplo aqui, do IVV. Então essa é a estrutura da minha carteira e dessa forma já tenho um plano definido. Eu crio o plano, toda vez que eu farei aporte aqui na minha carteira, já vai ter aqui a alocação. Tem um plano de investimento definido. Então todo mês ao fazer aporte eu coloco reforçar plano e ele já vai demonstrar aqui, você faz o aporte, ele já vai alocar naturalmente nessa estrutura definida. Olha só, já tem um plano para você seguir. Falado aqui da XTB, da Xstation, e de onde surgiu aqui a pergunta desse vídeo. Surgiu dessa pergunta aqui que eu recebi lá no Instagram: R$1 milhão é suficiente para a aposentadoria? Então esse aqui é o tema que nós vamos falar aqui. Primeiramente, temos que admitir que vários sinais estão sendo transmitidos em que a Previdência Pública, o INSS, não é mais capaz de subsidiar a Previdência. Daqui a uns anos ele não terá mais condição. Então temos que admitir que está falido praticamente o sistema público de Previdência. Vejam só, hoje atualmente temos 10,9% da população em idade acima de 65 anos, ou seja, daqueles que necessitam utilizar do INSS, e cada vez menos temos contribuintes. Esse gráfico aqui demonstra o déficit, o rombo na Previdência. Atualmente temos um déficit de 326 bilhões de reais. Já nos próximos anos tem possibilidade de dobrar esse valor, de 700 bilhões de déficit. E daqui a um período é exponencial essa diferença. Por quê? Cada vez teremos menos contribuintes e mais pessoas para receber. Então é um sistema
totalmente falido, onde não podemos de qualquer forma depender deles. Inclusive, o Tribunal de Contas da União já está prevendo aqui um colapso na Previdência. As últimas notícias aqui falando, se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso. Olha só, temos ainda certos planos de aposentadoria, fundos de pensão, como por exemplo, os fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, onde tem aqui suspeita de irregularidades. Então, a gente vê aqui que, inclusive em fundos de pensão, muitas pessoas contam com esses fundos para no futuro subsidiar a sua aposentadoria, podem ter surpresas. O que a gente aprende com tudo isso? Que não devemos terceirizar a responsabilidade. Nós devemos cuidar do nosso dinheiro e ninguém é melhor do que nós mesmos para cuidar desse dinheiro, fazer ali os investimentos e cuidar do nosso futuro. Falado isso, então a gente tem que ter um bom plano de aposentadoria, é isso que a gente vai falar aqui, vamos falar de planos previdenciários e também temos a constatação que 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria, não pensam no futuro, enquanto na Nova Zelândia e Estados Unidos 30% somente não pensam na aposentadoria e 70%, por óbvio, tem ali uma preocupação e já investem, já guardam, pelo menos poupam dinheiro para o período em que estarão inativos, estarão aposentados. É aquele período onde precisa mais de dinheiro. E será que R$1 milhão é suficiente para aposentar-se? Vamos voltar aqui para a nossa dúvida. Precisamos buscar esses valores para no futuro cuidar ali daquelas despesas necessárias, que a gente possa ali ter uma qualidade, um certo conforto na aposentadoria. E para responder essa pergunta, se R$1 milhão é possível ali ter renda passiva, ter condições no futuro, alguns fatores devem ser considerados. Então você deve ter 3 perguntas e anotá-las e fazer para você mesmo em um momento de reflexão. Primeira pergunta: com quantos anos você pretende parar de trabalhar? Assim você tem uma ideia de o período de acumulação até lá, quanto que você tem que investir para chegar nesse R$1 milhão. Então faça ali, desenhe e faça um plano com relação a isso. Segundo ponto: por quanto tempo imagina precisar da aposentadoria? Por exemplo, você vai aposentar com 60 anos, então a estimativa ali de vida média vai até os 80, 85 anos. Você tem 20, 25 anos para utilizar desse dinheiro. Então, o período que você vai precisar de recursos, esse período que você vai utilizar os recursos é muito importante. E a terceira e última pergunta: qual a quantia ideal por mês você pode viver de forma adequada? Quais serão os custos que você terá no futuro? Então você pode tomar por base, inclusive, os seus custos hoje, é claro. Tem efeitos da inflação, tanto esse R$1 milhão no futuro não vai ter o mesmo poder de compra que tem hoje. O dinheiro tem valor no tempo e o efeito da inflação deve ser considerado. No entanto, você deve fazer uma perspectiva de gasto. Você pode tomar por base os custos hoje, tudo bem? E temos que ter a exata noção que não existe atalho. O que eu estou querendo dizer? Patrimônio é necessário para gerar renda, e renda maior, necessário ter patrimônio maior. Não existe renda alta com patrimônio pequeno. Não adianta querer fazer mágica, você vai entrar em pirâmide, vai entrar em ativos de risco, vai deixar sua carteira com muito risco e não vai aguentar investir por muito tempo. Então, para ter uma renda adequada, tem que construir patrimônio. Então, maior o patrimônio, maior renda obtida. Não tem mágica. E para R$1 milhão lá no futuro, né? Se a gente chegar nesse valor, considerando aí uma taxa de retorno de 0,7% ao mês, por exemplo, uma taxa bem conservadora de uma carteira estruturada e com uma boa gestão de risco, teríamos aproximadamente R$7 mil ao mês. Isso tirando por base os valores, o que você tem de poder de compra com R$7 mil. Lembrando que R$1 milhão no futuro não vai te dar uma renda que vai comprar as mesmas coisas que você compra hoje com R$7 mil. Então R$7 mil no futuro não vai fazer a mesma conta. Então temos que considerar essa caminhada e essa é a dificuldade também de construir. De outra forma, podemos, ao invés de pensar na renda, pensar no patrimônio. Eu vou juntar um patrimônio e desse patrimônio eu vou utilizar os recursos
para, ao longo dessa aposentadoria, pagar as minhas contas. Então eu vou tirar do principal, tirar do todo. Olha só, vamos fazer um paralelo com os gastos atuais. Por exemplo, né, o investidor está fazendo ali o seu planejamento. 5 mil reais gastos hoje. Eu precisaria em um ano de 60 mil reais. Eu tenho uma perspectiva aqui para a aposentadoria, por exemplo, um caso de exemplo aqui, dos 55 anos aos 85 anos de fruição, de uso dos recursos, são 30 anos. 30 vezes 60, 1.800.000. Então esse investidor, para usar o principal, ele precisaria ali de 30 anos para utilizar todos esses recursos e precisaria de 1.800.000 para fazer para cobrir esses custos na aposentadoria. Ele está utilizando todos os recursos. É claro, 1.800.000 vai gerar recursos, ele pode utilizar inclusive a renda desse patrimônio. Então não precisa ir no principal. É claro, por vezes, diante de uma emergência, diante de uma necessidade, quero gastar um pouco a mais. É claro, o investidor poupou, ele pode gastar um pouco a mais, mas vai gerar renda e ele pode sim ter. Mas vejam que um gasto básico hoje de 5 mil reais, ele teria lá na frente a necessidade de patrimônio não de 1 milhão de reais, 1.800.000. Então a resposta para a pergunta é: depende da sua necessidade, depende de quando você vai aposentar, de quanto de tempo você precisa para utilizar esses recursos. Então coloque na ponta do lápis e veja as suas necessidades, a sua realidade, e aí a gente fala da sua capacidade de acumular. Você precisa, até essa data que você vai iniciar a utilização dos recursos, acumular patrimônio. E quanto antes você começar, você tem mais condições de ter uma tranquilidade financeira. Se não conseguir aposentar totalmente por meio dos seus recursos, você vai ter um dinheiro poupado, um dinheiro que vai servir de alicerce para o seu futuro. Vai trazer sim mais tranquilidade. E você pode fazer essa acumulação por meio de aportes regulares. Trabalhou, recebeu o seu salário, recebeu a sua renda, vai tirar já uma parte, pague-se primeiro, né? Vai pegar aquele dinheiro, já vai reservar, poupar e distribuir uma carteira diversificada. Você mesmo vai administrar essa carteira. Quer aprender aí, fazer administração de carteira? Eu vou deixar inclusive o vídeo aqui da carteira holder aqui no canal, onde eu faço demonstração dos aportes da gestão de uma carteira de longo prazo. Então, você vai acumular ao longo do tempo, vai precisar de disciplina, vai precisar de muita paciência e no tempo. O que gera patrimônio não é acertar a ação da vez, o ativo que vai subir 1000%, nada disso. É claro que isso ajuda no desempenho do portfólio. No entanto, o que vai fazer crescer o seu patrimônio é quanto que você vai ganhar da sua renda ativa, quanto que você vai reservar. Então você tem que estudar, se especializar, ganhar mais, fazer atividade extra e poupar mais, para assim você conseguir ter mais tranquilidade. Então é aporte mais tempo, e isso que vai fazer a diferença. E ocorrerão obstáculos pelo meio do caminho, terão imprevistos, emergência, mudança de plano, a família a todo momento querendo mudar de plano, você vai ter que estar concentrado no seu plano de aposentadoria. E agora, vamos falar dos aportes, quanto tempo é necessário para você chegar nesse 1 milhão de reais. Eu faço primeiramente aqui uma perspectiva, uma projeção de aportes de 500 reais. Então você pode aportar 500 reais por mês. Quanto tempo você demoraria para chegar a 1 milhão de reais? Já te falo que a perspectiva aqui não é nada animadora. Precisaria de 30 anos para chegar nesse valor. Isso mesmo, você precisa de 30 anos para chegar em 1 milhão de reais. No entanto, o começo é mais difícil. Por quê? Você está saindo do zero, seus recursos ainda não ajudam com renda, com rentabilidade que vai aumentar esse patrimônio. Então, só para chegar nos 200 mil reais demoraria 15 anos. Mas vejam só, 200 mil reais é a metade do caminho. De 200 para 1 milhão demoraria os outros 15 anos. Vejam só como o começo ele é mais difícil. Depois essa curva aqui ela vai ficando para cima. Pego como exemplo aqui nessa projeção um rendimento, uma rentabilidade de 10% ao ano. Então veja como demora. Eu quero diminuir esse tempo, eu não tenho 30 anos para aportar. Então você precisará aportar mais. Nessa projeção aqui feita na calculadora financeira, aportes aqui, por exemplo, de 2 mil reais.
eu demoraria mais ou menos, aproximadamente, 21 anos para se chegar. Aqui eu considerei uma taxa de 0,9% ao mês. Nada de uma taxa excepcional, chegaríamos em 21 anos a R$1 milhão. Da mesma forma, R$3.000 de aporte, a gente chegaria em R$1 milhão em 13 anos, olha só. Então, à medida que você vai aumentando esse aporte, você vai tendo possibilidade de diminuir o tempo. Então você pode se aposentar com R$1 milhão, ou pelo menos esse R$1 milhão te ajudar na aposentadoria, a complementar o seu INSS, o seu fundo de pensão, a sua previdência privada, você demoraria 13 anos. Então, temos sim condição de aportar. É claro, para fazer esses aportes, você ter ali uma rentabilidade, você vai ter que manter a sua carteira intacta, ir acumulando ativos, a renda fixa, investir no exterior, ativos no Brasil, e assim essa diversificação é o que vai te manter no mercado, te manter investindo. E com muita disciplina e paciência, você vai crescendo. É claro, esse R$1 milhão é um valor simbólico, mas serve como referência para você buscar. Você vai chegar no R$1 milhão de uma vez? Não. Primeiro você vai chegar em 10 mil, depois 50 mil, 100 mil e assim sucessivamente. Você vai chegando nos valores, então não mirem muitas vezes no R$1 milhão. Mirem nos seus próximos 10 mil, nos seus 50 mil e assim você vai evoluindo. E aí, gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Compartilha com um amigo, manda para quem vai poder ajudar. E também não esqueça de deixar seu like, não é inscrito, se inscreva. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!